Pega o microfone. Pega o microfone, Maria do Rosário. Use o microfone. Porque a senhora sabe que é exatamente isso que a gente está votando aqui hoje. Se vocês punirem Gilvan, vocês estão assumindo que Gleisi Hoffmann é a amante da lista da Odebrecht. Eu estou advertindo os senhores. Inclusive, o senhor relator. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Somos conhecedores e conhecedoras. Agora, quando o deputado diz que não é possível utilizar a matéria proferida ou registrada na internet, a Câmara também tem questão de ordem referida e respondida sobre o seu canal oficial. E nós temos um canal oficial. Quando aqui a mesa diretora argue e define, na representação da mesa diretora, fala proferida... Isso é fato vencido, senhor presidente. Já tem tempo. O senhor já respondeu a questão de ordem. Mas tá, deputado Gilberto, a deputada Maria do Rosário está atrapalhando os trabalhos, senhor presidente. Só para concluir, deputado. Vamos. Fala proferida... Está dito assim, ó, fala proferida nos 47 minutos e 40 segundos do vídeo oficial da Câmara. Então, é documento oficial, como se fosse pela taquigrafia. Já foi vencido, presidente, o senhor já respondeu, já foi vencido. Eu me dirijo ao presidente. Não, mas a senhora atrapalha todo mundo aqui, Agradeço, deputada Maria do Rosário, calma. conceda a palavra ao deputado Belisco pelo tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente, membros da comissão. Vou pedir a atenção da deputada Maria do Rosário aqui por um segundo. Senhor presidente, em relação aos fatos, eu presidia a Comissão de Segurança Pública na data em que eles aconteceram. O que eu vou trazer para os senhores não é uma defesa do Gilvan. O que eu vou trazer é simplesmente a narração do que se passou. Por que isso é importante? Porque a representação que foi feita pela mesa diretora não contém, estou sendo claro, não contém o nexo entre a acusação e a punição. E ela não contém o nexo entre a acusação e punição justamente porque os fatos não se deram da forma como foi interpretado pela mesa diretora. Eu estava lá, na cadeira que Vossa Excelência ocupa nesse momento. E eu vou lhe contar exatamente o que foi visto. O que foi visto foi o seguinte. Durante a audiência pública em que participava o ministro da Justiça, ministro Lewandowski, Gilvan da Federal estava presente, também estava presente Lindbergh. Gilvan da Federal estava fazendo uma fala direcionada ao diretor da Polícia Federal. A fala era crítica ao diretor da Polícia Federal. Durante essa fala, ele disse que no governo anterior, a Polícia Federal era criticada pelos opositores do governo, dentre eles a senadora Gleisi Hoffmann. Esse foi o único momento em que Gilvan da Federal citou o nome da senadora. Ponto. Ele citou como senadora, não como ministro. Porque ele citou no passado. Certo? Num momento posterior ao que aconteceu, no momento posterior, o Gilvan narrou que, prestem muita atenção nisso, o Gilvan narrou que existia uma lista da Odebrecht. Dentro dessa lista existiam apelidos. Dentre esses apelidos, Lindinho e Amante. E então, Gilvan atribuiu a Amante o apelido da lista da Odebrecht, o adjetivo de prostituta. Ponto. É isso que se passou. Então, senhor presidente, nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo feito aqui hoje. Se esta comissão, da qual eu não sou membro, ou seja, não votarei nesse assunto, se esta comissão
punir Gilvanda Federal por ter atribuído a amante da lista da Odebrecht, o apelido amante, por ter atribuído o adjetivo de prostituta ao apelido amante da Odebrecht, se vossas excelências votarem por condenar Gilvan por ser este fato ofensivo à ministra, hoje ministra, vossas excelências estarão confessando que vossas excelências reconhecem que a ministra, à época senadora, eu não estou entendendo as manifestações da Maria do Rosário. Eu não estou entendendo. Ela está falando alto, interrompendo o meu raciocínio, mas eu não consigo compreender o que ela fala. Então, se a senhora quiser utilizar o microfone para que eu possa lhe ouvir, por favor, o faça. Se o objetivo é simplesmente interromper o meu raciocínio, não vai funcionar, porque o meu raciocínio está acima das suas interrupções. Pois bem, se essa comissão votar por punir Gilvan por ter atribuído o adjetivo de prostituta à pessoa listada pela Odebrecht como amante, dizendo então que a ministra é a amante, essa comissão está confessando que tem conhecimento de que a ministra é a amante da lista. E eu destaco para os senhores, durante toda a investigação da Odebrecht, em nenhum momento foi atribuído à ministra a qualidade de ser a amante da lista. Ela negou por todos esses anos e nega até hoje que a ministra Gleisi Hoffmann é a amante da lista. Então, o que a gente tem que decidir hoje, o que a gente não, porque eu não me incluo, eu não vou votar. O que os senhores têm que decidir hoje é se os senhores estão atribuindo a Gleisi Hoffmann a qualidade de ser a amante da lista da Odebrecht. Porque aí a gente tem que discutir todos uns 500 milhões de propina que foram direcionados a ela. A gente tem que discutir outras coisas. Então, sinceramente, senhoras e senhores, sinceramente, eu fui surpreendido por essa representação. Eu fui surpreendido. Eu retorno para os senhores, eu estava presidindo a comissão. Eu tenho exata medida do que aconteceu. E em momento nenhum, Gilvanda Federal disse: a ministra Gleisi Hoffmann é uma prostituta. Em nenhum momento existe isso. Por isso que as palavras... O vídeo está na íntegra. Em nenhum momento ele fala, a ministra Gleisi Hoffmann é uma prostituta. Nunca. Mas o Lindbergh depois reclama que o Gilvan chamou a esposa dele, ou namorada, de prostituta. Então a gente tem que decidir, a Gleisi Hoffmann é a amante da lista da Odebrecht ou não é? Para mim é só isso. Então é isso que os senhores estão votando hoje. Os senhores estão votando... Se a senhora quiser usar o microfone, pode usar, ministra. Ex-ministra. Deputada, não sei. Se a senhora quiser, é só pegar o microfone. Pega o microfone. Pega o microfone, Maria do Rosário. Use o microfone. Porque a senhora sabe que é exatamente isso que a gente está votando aqui hoje. Se vocês punirem Gilvan, vocês estão assumindo que Gleisi Hoffmann é a amante da lista da Odebrecht. Eu estou advertindo os senhores. Inclusive, o senhor relator. Se o senhor atribui as ofensas proferidas à amante da lista da Odebrecht, a ministra Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência está atribuindo à ministra a qualidade de ser a amante da lista da Odebrecht. Falo isso de consciência tranquila. Agradeço a oportunidade de me pronunciando, presidente. Não sou membro dessa comissão. Deixo agora essa comissão com a missão de votar se é ou não é a amante. Muito obrigado. Não sou membro dessa comissão, mas fiz questão de participar dessa reunião por 2 motivos. Primeiro, para expressar minha solidariedade ao colega deputado Gilvanda Federal
que em determinado momento, inclusive ontem, se retratou do que falou, e que, ao que tudo indica, será aqui uma vítima de uma profunda injustiça que essa casa, no fundo, vai cometer com ele. É o que eu estou percebendo e por isso quero aqui expressar minha solidariedade. É um colega valoroso que tem estado ao nosso lado, imperfeito, como todos os seres humanos são, mas que está sendo aqui utilizado, senhor presidente, me perdoe a expressão muito popular, como boi de piranha, numa situação muito grave, porque essa casa passa e que de fato precisa ser reconhecida, em que há muitos ataques mútuos acontecendo e que eles precisam parar. Muitas ofensas, inclusive agressões físicas. Sobre este assunto, inclusive, posso falar um pouco mais adiante. Em segundo lugar, estou aqui pelo caráter histórico dessa decisão. Porque, reconheça-se, a Câmara dos Deputados errou, eu quero aqui dizer que errou, assim como errou lá atrás, no caso do Daniel Silveira, obviamente que não votei favoravelmente a sua prisão, mas errou em dar à mesa um poder tirânico que imaginava-se, pelo menos quando se fez um acordo para reduzir o tamanho do dano que se estava propondo, seria, pelo menos, bem executado no sentido de dar ao eventual alvo de uma suspensão cautelar ou outra medida que tal, todos os instrumentos de ampla defesa, inclusive o pedido de vista, e não está acontecendo. Falo do caso agora do Gilvan. Mas, quando foi votado no plenário a resolução, foi imaginado que se faria pelo menos algo diferente do que nós estamos vindo agora, que não é um rito urgente, mas é um rito sumário, um tribunal de exceção. Eu quero lamentar isso porque não estou vendo aqui, de fato, direito de defesa do deputado Gilvan, com todo o respeito que eu tenho ao relator, aliás, nada ele tem a ver com isso. Ele foi designado, está fazendo seu trabalho e apresentou a sua opinião, inclusive com uma penalidade menor do que a sugerida pela mesa diretora. E também quero falar que, juridicamente, como já foi apontado aqui por outro colega, a penalidade que a mesa diretora pede, inclusive, aí sim tem uma discordância com o relator, ao deputado Gilvan, não tem relação com o eventual excesso que ele tenha cometido. Estão descasadas e aí a mesa diretora cometeu também um erro primário que eu espero o relator ainda possa corrigir. Mas esse precedente prioritário, deputado Paulo Magalhães, que aqui está, esse precedente que está sendo criado é perigosíssimo. Porque nós sabemos aqui de casos e casos de parlamentares, inclusive um que está assistindo aqui a sessão, a essa reunião, deputado Glauber, e que, preciso entrar nesse mérito, deputado Paulo Magalhães, é um deputado que está sendo, de acordo com o rito dessa casa, sujeito a todas as práticas que lhe cabem de direito de defesa, acusado pelo relatório e pela peça inicial de ter agredido fisicamente uma pessoa. E nós estamos aqui comparando alguém que teve todo e continua tendo todo acesso ao direito de defesa por agressão, e eu não vou entrar no mérito, não preciso aqui, com outra pessoa que falou algo, já se retratou, inclusive, ontem, disse que se alguém se ofendeu, pede desculpas, e ainda assim continua sujeito a um rito sumaríssimo sem o direito de defesa. Então essa perspectiva histórica precisa ser trazida aqui, porque para mim é um exemplo de injustiça que essa casa está cometendo. É um exemplo de injustiça muito grande, e os próximos 3 meses, estando suspenso o deputado Gilvan da Federal, ele será lembrado aqui e para a posteridade, para sempre, como esse caso de injustiça enorme. Porque, como foi bem dito por alguém aqui, há muitos parlamentares, inclusive, envolvidos em escândalos de corrupção, comprovadamente, em muitos casos, roubam e não devolvem. E o cara que fala e pede desculpa, nada acontece, recebe punição. Então, o resumo disso é o seguinte: roubar e não devolver, segundo o Conselho de Ética da Câmara, pode. Ofender e pedir desculpas, não pode. Vai ser punido. Então, senhor presidente, essa é a minha... Só 30 segundos para concluir. Eu sei que Vossa Excelência tem sido muito tolerante, inclusive agradeço por ter dado a oportunidade. Só para concluir mesmo. Eu quero aqui dizer que eu lamento muito o erro que a casa cometeu lá atrás com essa resolução. E eu estou já pedi assessoria para protocolar a revogação desse ato da mesa, dessa resolução, perdão, não é ato da mesa, senão não poderia sequer propor. Peço o apoio dos colegas e entendo que a gente precisa sim moralizar a casa. Não digo que não. Inclusive falei sobre isso com o deputado Gilvan e, apesar de solidário a ele, concordo que em muitas ocasiões
não apenas eles, mas eu às vezes também, quem não? Macedo. Agora ele foi grande, se retratou, pediu desculpa. E ainda assim esse conselho está caminhando para sumariamente lhe dar uma punição de 3 meses, enquanto tem muito ladrão caminhando por aí que nunca devolveu 1 centavo do dinheiro e que não vai ter punição nenhuma. Isso nos revolta. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, queria me desculpar com Vossa Excelência, com os demais pares aqui da comissão, todos que acompanham meu trabalho, colegas de comissão sabem que normalmente costumo manter a tranquilidade, mas é difícil para mim ver um homem de bem ser desrespeitado, pai de família, ser desrespeitado em público da forma que vi, que testemunhei aqui. Vim aqui a essa comissão, apesar de não ser membro, para primeiramente me solidarizar com Gilvan da Federal, um homem que eu tenho honra de poder combater lado a lado. Não o conhecia antes e testemunhar. Eu estava no dia da comissão, ouvindo o Gilvan falar, de fato eu não vi ele se referir diretamente à ministra Gleice. E aí, de fato, na continuidade da fala, ele citou alguns membros, alguns pseudos nomes na lista da Odebrecht, e ele se referiu com um termo pejorativo de prostituta a um dos codinomes dados lá na lista da Odebrecht, que seria a amante. Isso foi o que eu testemunhei. Não vi em nenhum momento o deputado Gilvan, de fato, desrespeitando diretamente, citando esse adjetivo à ministra Gleice. E, de fato, preciso concordar com o deputado Marcel Van Hatten, que, pela manhã, o deputado Gilvan também foi duramente atacado pelo deputado Lindenberg. Foi chamado de bandido por diversas vezes. E aí o que eu espero, e estou no primeiro mandato, 2 anos e 4 meses, é que, de fato, houvesse uma balança justa nesta casa. Infelizmente, o que nós temos visto, eu entendo que esse julgamento, no dia de hoje, podemos chamar de julgamento, na verdade, é um mecanismo de censura. Porque, na verdade, está calando aqueles que pensam diferente. Diferente de um sistema que tenta, de toda forma, dominar essa casa, os poderes do nosso país. É incrível ver deputados do espectro político, ideológico, contrário ao que eu defendo. Há deputados do PT aqui, quando eu vi se referirem ao deputado Gilvan, se referirem de forma injuriosa, difamatória, contra o deputado Gilvan, em um momento que ele está sendo julgado, possivelmente, pelos crimes de difamação e injúria. Então, eu não consigo compreender, de fato, qual será o critério utilizado pela mesa diretora da Câmara Federal para poder trazer esse conselho, para poder suspender mandatos. Que gravidade é esta? Não é um ataque ao deputado Gilvan, é um ataque aos milhares de votos que o povo do Espírito Santo concedeu a este deputado. São 3 meses que esse deputado irá passar sem poder representar os anseios daqueles que o trouxeram até aqui. Que democracia é essa que o PT, que a extrema esquerda, diz defender aqui nesta comissão? A democracia onde você suspende um parlamentar porque pensa diferente de você? Quantas vezes eu já vi deputados do PT, hoje mesmo aqui, atacando, injuriando, caluniando, difamando? E qual vai ser a balança utilizada pela mesa diretora da casa? Quantas vezes chamando de genocida? Discurso de ódio onde nós vimos ser propagado aí o governador do PT da Bahia essa semana dizer que era para abrir a vala e jogar os bolsonaristas todos dentro. Esse é o discurso da democracia que o PT tem defendido? Então, infelizmente, é uma realidade triste. Eu que sou um deputado de primeiro mandato, de fato, me causa uma indignação, me causa uma tristeza, mas quer dizer que tem um sentimento de esperança. Um sentimento de esperança quando eu olho para um homem, para um parlamentar como Gilvan, que teve a grandeza de se calar no seu próprio eu, de assumir uma culpa que eu entendo que não é uma culpa de fato dele, e ter que ficar aqui nesse momento, nessa comissão, ouvir pessoas que não têm a moral, 50% da moral que o deputado Gilvan tem. Citaram aí que Gilvan respondia 10 processos, mas eu não vi nenhum por corrupção. Nenhum sequer por corrupção. E para finalizar, senhor presidente, por defender o artigo 53, por defender a Constituição, por defender a democracia. Por isso que nós temos sim que muitas das vezes nos calar e ter que aqui ser obrigado a ouvir uma montanha de besteira. Uma montanha de besteira. E não é por isso que eu tenho que ficar com a cara de lindinho, não.
Não precisa achar bacana. E muito menos ficar com a cara de amante. Vou me indignar, mas vou respeitar. Obrigado, presidente. São nas horas mais difíceis que a gente conhece o amigo, o irmão. Eu volto a agradecer aqui a Deus, a minha família, a minha esposa, que apesar da minha sogra, a mãe dela, está passando por cirurgia de AVC o tempo todo me apoiando, ao amigo, ao irmão, senador Magno Malta, a todos os deputados que estiveram junto comigo, como amigos. Então, eu saio de cabeça erguida, diferente do que falaram, eu saio de cabeça erguida. E digo aqui ao líder do nosso partido, Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, Zuco, e o próprio senador Magno Malta, aquela mudança de comportamento que eu me comprometi, eu já comecei a fazer aqui no Conselho de Ética. Porque, meu líder, eu fui atacado aqui, deixa para lá, de covarde, de desqualificado, esse indivíduo aí, e é assim que eles agem. Mas o meu compromisso de fazer um comportamento diferente, eu já comecei aqui no Conselho de Ética. E assim será. Eu saio de cabeça erguida porque agradeço ao meu eleitor do Espírito Santo, que me mandaram aqui centenas de mensagens. Eu queria dizer que covardia é roubar 6 bilhões de aposentados e pensionistas. Isso é covardia. Covardia é exigir dinheiro de assessor, que está num lado mais fraco. Mas eu também não vou me alongar nesse tipo de acusação. Quero agradecer ao presidente do Conselho de Ética, ao relator. Eu sei que a posição de Vossa Excelência não é fácil, mas é o que eu posso garantir ao meu eleitor, que eu jamais vou responder um processo de corrupção e lavagem de dinheiro. Continuarei firme na defesa da vida, da família, contra a legalização das drogas, contra o aborto. Confio em Deus e continuo apoiando o presidente Bolsonaro em 2026. Agradeço ao meu líder, Sóstenes, agradeço ao meu presidente de partido do Espírito Santo, senador Magno Malta, agradeço ao meu presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, agradeço ao presidente Bolsonaro, a todos os deputados que ombrearam comigo. Voltarei mais forte do que nunca, nosso Senhor, Senhor dos Exércitos, combaterei o bom combate, mas diferente do que vinha acontecendo. Jamais me renderei, eu ando com essa bandeira com muito orgulho, essa bandeira verde e amarela, não é vermelha, e continuarei firme naquilo que eu acredito, defendendo meus valores, meus princípios. Tenho certeza que eu não decepcionei minha família, não decepcionei o meu partido, como eu falo, não fui pego em esquemas milionários de corrupção. E eu quero aqui também fazer uma defesa às mulheres. Quando a nossa ex-primeira-dama foi atacada, e aqui eu também vou fazer igual o Marcel Van Hatten, não vou dizer o que o deputado Janones falou para ela, eu não vi a deputada Maria do Rosário sair em defesa da Michele Bolsonaro. Para terminar, a Carla Zambelli foi chamada de terrorista. Eu gostaria das mulheres que dizem que defendem as mulheres, defender também as mulheres da direita dos ataques que sofrem. Então, só tenho a agradecer aqui, volto a dizer, a decisão que o Conselho de Ética tomar, eu sou homem de palavra, não vou recorrer. Reafirmo o que eu disse em plenário ontem, minha mudança de comportamento já começou aqui, não sou covarde, continuarei lutando por nossa pátria, com o sacrifício da própria vida. Eu morro pela minha família e pela minha pátria, se assim preciso for, e creio num Brasil melhor, e reitero que se minha punição servir para colocar paz na Câmara dos Deputados, que assim seja. Se a minha punição servir para que deputados e deputadas da esquerda respeitem o presidente Bolsonaro e sua família, que assim seja.
Se a minha punição servir para deputados e deputadas da esquerda pararem de atacar os deputados e deputadas da direita, como o Gaia, que é chamado de assassino o tempo todo, que assim seja. Mas eu gostaria de também ver deputados como da esquerda que atacarem os outros deputados que possam ser punidos também. Só tenho a agradecer, volto a dizer, saio de cabeça erguida, não sei qual vai ser a punição, mas eu voltarei mais forte do que nunca, voltarei firme naquela defesa, mas me comprometendo a não aceitar esse tipo de provocação, de ser chamado de covarde, de bandido. Vou deixar essa parte imoral e feia para eles. Eu não vou cair mais nesse tipo de provocação. Obrigado, presidente, obrigado, relator, obrigado a todos do Conselho de Ética e obrigado ao meu eleitor do Estado do Espírito Santo.